Eu acho que o ministro Joaquim Barbosa, por alguma razão, perdeu o equilíbrio emocional. Quer dizer, na verdade, ele tem tomado atitudes que são incompatíveis com a própria natureza do cargo, com a sua responsabilidade de membro e dirigente do Supremo Tribunal Federal. De fato, ele tem tomado atitudes extremamente agressivas, usando mesmo expressões grosseiras que não condizem com a dignidade do cargo. Mas, a par disso, e este é o ponto que eu considero mais grave, ele, por alguma razão, se deslumbrou com a cobertura de imprensa, com a notoriedade e tem agido efetivamente como parte de um espetáculo. Quer dizer, de fato, se nós examinarmos este processo do mensalão do ponto de vista jurídico constitucional, vamos ver que ele tem um vício fundamental no ponto de partida, que o Supremo, e por determinação, persistência do ministro Joaquim Barbosa, passou a julgar pessoas que não têm as condições constitucionais para serem julgadas originariamente pelo Supremo Tribunal Federal. O chamado foro privilegiado. Quando se colocou a questão no início do processo, esse problema foi suscitado pelo ministro Ricardo Lewandowski, chamando atenção para isto. Eram 30 acusados e somente 4 teriam a condição constitucional para serem julgados originariamente pelo Supremo Tribunal. E houve uma resposta extremamente agressiva do ministro Joaquim Barbosa e o tribunal acabou assumindo esse julgamento, na verdade, sem ter competência constitucional. A Constituição é expressa, isso não depende de interpretação, a Constituição é expressa na enumeração de quem pode ou deve ser julgado diretamente pelo Supremo Tribunal Federal, assim como o presidente da República, os ministros de Estado, o próprio ministro do Supremo Tribunal, mas há uma enumeração das condições e quase a totalidade desses réus não se enquadra nessa condição. E isto é mais grave porque a Constituição, no seu artigo 102, quando trata do Supremo Tribunal Federal, diz que a função precípua, isto é, a função principal do Supremo Tribunal Federal, a guarda da Constituição. Ora, se o guarda da Constituição agride a Constituição, então ela não está guardada, não está bem guardada. E eu não tenho nenhuma dúvida em afirmar que realmente há uma inconstitucionalidade de origem, porque o Supremo está julgando sem ter competência constitucional. E, além disso, no curso do processo também houve várias inconstitucionalidades, há um evidente cerceamento do direito de defesa, inclusive com a possibilidade de que a questão chegue à Corte Interamericana, que já tem decisões em outros casos a respeito da garantia da plenitude do direito de defesa, coisa que não está acontecendo neste processo. Então, por essas e por outras razões, o ministro Joaquim Barbosa realmente está agindo fora do direito. Ele está sendo levado por outras razões, ou pelo deslumbramento pessoal, ou por objetivos políticos, porque tem se insistido muito na sua provável candidatura à presidência da República. E esta última decisão de transferir os condenados para Brasília foi totalmente absurda, inclusive acarretando despesa enorme para nada. Por quê? Transferir de São Paulo para Brasília, num avião especial, condenados que, se mantiver a condenação, irão cumprir a pena em São Paulo, não tem qualquer sentido.
E, na verdade, há uma previsão, determinação legal de que a pena seja cumprida o mais próximo possível da família, no próprio estado de origem dos condenados. Então, não tinha nenhum sentido transferi-los para Brasília, sabendo que, em seguida, eles serão retransferidos para São Paulo. Foi uma atitude pessoal do ministro Joaquim Barbosa, e ainda com uma particularidade que é digna de nota. Ele trabalhou durante um feriado para expedir os mandados de prisão. Então, havia uma certa obsessão dele em fazer isso, ou então o desejo de aproveitar o fato de se tratar do 15 de novembro para se apresentar como um defensor da República, um herói da República. Então, por todas essas razões, eu acho lamentável a atitude do ministro Joaquim Barbosa. Ele teve uma boa carreira de magistrado, mas agora, na presidência do Supremo Tribunal Federal, ele realmente se desmandou e terá um lamentável fim de carreira. Eu acho que ela teve um desempenho extremamente importante, deu muito prestígio à instituição, mas, evidentemente, a instituição não pode depender de uma única pessoa e não depende de uma única pessoa. Felizmente, na área jurídica brasileira, nós estamos formando gente com consciência social, consciência da sua responsabilidade social, e um dado muito importante, que nós estamos superando, em grande parte já superamos, aquela visão individualista, formalista do direito, o legalismo, que era uma herança da França napoleônica. Quer dizer, na verdade, se desenvolveu o princípio de que o governo era o governo da lei, mas a lei formal. E isto gerou uma mentalidade e foi a base da formação dos juristas brasileiros. Isso percorreu todo o século XIX, grande parte do século XX, mas, sobretudo, depois da Declaração Universal dos Direitos Humanos, aprovada pela ONU, teve início a formação de uma nova mentalidade jurídica, com um novo constitucionalismo, com novas formas de tratar a questão jurídica, considerando os seus aspectos sociais, o seu compromisso com a justiça, que deve estar muito acima da busca da mera legalidade formal. De maneira que eu acho que a ministra deu uma contribuição muito importante, uma contribuição relevante, e que o seu trabalho vai ter continuidade. É preciso olhar a realidade brasileira no seu conjunto, considerando a história, os avanços históricos, mas considerando também o que vem acontecendo no Brasil inteiro. Quer dizer, de fato, houve mudanças substanciais, e eu posso falar bem a respeito disso, porque há décadas eu venho circulando pelo Brasil, eu circulei pelo Brasil falando contra a ditadura, defendendo a anistia, depois eu circulei pelo Brasil propondo a Constituinte, e com isto eu tive a oportunidade de conhecer bem o Brasil, a realidade brasileira. E, sob alguns aspectos particulares, nós temos uma comprovação fácil de que houve mudança. Assim, por exemplo, a demora do judiciário, porque o judiciário não dá resposta imediata, em grande parte é porque o número de brasileiros que vai ao judiciário aumentou extraordinariamente. Eu tenho essa experiência quando, na década de 70, eu comecei a falar sobre direitos humanos. Eu fui falar a um grupo de favelados na periferia de São Paulo. Quando eu terminei a minha fala, dizendo o que eram os direitos humanos, quais eram os principais,
uma mulher pediu para falar e me disse: tudo isso que o senhor falou é muito bonito, mas não é para nós. É tremendo isso, as pessoas não acreditarem que têm direitos, e hoje está acontecendo exatamente o oposto. As pessoas acreditam que têm direitos, estão indo ao judiciário, estão buscando caminhos para a efetivação dos direitos que estão na Constituição. E um aspecto que eu acho muito importante, e sempre insisti nisso, inclusive durante o período da ditadura, que a reivindicação é necessária, é legítima, mas deve ser feita por meios pacíficos e com a máxima objetividade possível. Em grande parte, isso não aconteceu nas últimas manifestações brasileiras. Sim, por exemplo, eu sou um crítico muito rigoroso do uso de máscaras pelos manifestantes. Eu combati a ditadura e fui preso, fui sequestrado, mas jamais usei máscara. E jamais escondi a minha realidade. Eu disse, escrevi, publiquei o que foi possível publicar, assumindo a minha responsabilidade. Eu vejo nessas manifestações violentas de mascarado um misto de delinquência e covardia. Assumam a responsabilidade, mas, além disso, um outro aspecto que eu considero também muito importante ressaltar é que esses movimentos todos não apresentaram propostas, não há nada de objetivo. Eu tenho dito isso, que o único ponto comum de todos esses movimentos é que todos eram a favor do contra. Todos eram a favor do contra alguma coisa. Mas não houve propostas, não houve nada objetivo, e por isso o movimento acontece, a imprensa dá grande ênfase e depois ele acaba e não deixa nada. Por quê? Porque não houve objetividade, não houve propostas, não houve, sobretudo, a utilização dos caminhos institucionais. A Constituição de 88 é extremamente importante, positiva e oferece muitos caminhos para que tanto os cidadãos individualmente como o conjunto da cidadania façam denúncias, promovam responsabilidades, exijam a obediência aos direitos, e é isso que deve ser feito. Aliás, nós conseguimos derrubar a ditadura, conseguimos fazer uma das constituições mais democráticas do mundo por meios pacíficos e institucionais, fazendo propostas e exigindo o respeito à pessoa humana e à sua dignidade.